A beleza e a verdade que vos trago é o mais puro sentimento do meu pago, que sorvo em minha amostra cultural. Sou Edilene Martins Magalhães, primeira prenda juvenil da 17ª região tradicionalista, da cidade de Palmeira das Missões. Mate bueno, erva nova, onde a esperança renova. É através dessas singelas palavras que dou início à minha amostra folclórica, que tem como tema Mozar Pereira Soares, o homem de letras. A literatura regionalista surge no ano de 1868 através do Partenon literário com a obra O Corsário, de Caldre Fião, e na poesia por Bernardo Taveira Júnior com as obras As Provincianas. A literatura muito nos emociona, nos faz viajar no fantástico mundo imaginário das lendas, dos contos e das cantigas, as histórias que estão eternizadas e garantidas através dos livros. No início do ano passado, comecei a minha pesquisa e entrevista sobre os escritores que compõem a 17ª região tradicionalista. Cito eles Vilmar Vinck de Souza, o Provisório, como é conhecido no movimento tradicionalista gaúcho, Orides Marques, Guido Alaor Bones, Silvio de Oliveira, as professoras e historiadoras Cristiane de Bortoli, Lourdes Grolli Ardengue, Rômulo Chaves, que compôs a música da 40ª Ciranda Cultural de Prendas, aqui mesmo em Santa Maria, no ano de 2010, a sua irmã Rovana Chaves, que se destacou por escrever contos, e, por fim, Mozar Pereira Soares, o qual dou maior destaque devido à sua vida muito inspiradora e emocionante para nós tradicionalistas e também para nós palmeirenses. Entrevistei seu sobrinho, Solon da Costa, que morou juntamente com Mozart enquanto frequentava a escola técnica em Palmeira das Missões, nos contando que Mozart nasceu no dia 29 de março de 1915, no primeiro distrito de Palmeira das Missões, que antigamente era chamado de Vilinha, no sítio Elisa, aonde viveu até meados dos seus 10 anos, e passou a residir na Vilinha juntamente com seus pais, onde seu pai abriu um bolicho e, para ajudar em casa, ele passou a entregar jornais. E foi através desse trabalho que despertou em Mozart o interesse pela leitura e pela escrita. E naquela época, devido à época da Revolução de 23, a escola pública na Vilinha estava fechada, restando a mãe de Mozart lhe ensinar as primeiras letras e os primeiros conteúdos da vida escolar dele. Quando Mozart tinha entre 10 a 12 anos, não diz certo nos livros dele, que veio o professor Ostin, que fundou a primeira escola privada nossa Vilinha. E Mozart se interessou por isso, porque ele tinha um conhecimento muito avançado para a sua idade. Então juntou o dinheiro do seu trabalho e foi fazer sua matrícula. O professor Ostin achou muito estranho uma criança sozinha ir fazer sua própria matrícula. Então ele aplicou uma prova de conhecimentos gerais e viu que aquela criança era diferenciada das demais. Mozart, quando mais velho, foi para Porto Alegre, onde fez o curso de técnico em agropecuária, se formou em veterinária, foi ecologista, historiador, amante das plantas e do meio ambiente. Escreveu os livros A Adaga Flor, Alecrim e Manjerona, Ervas Canchadas, que são poemas missioneiros, a trilogia Pastoral Missioneira, Tempo de Piá e Meu Verde Morro, onde ele relata toda a sua infância, a sua trajetória na adolescência e também a vida dele em Porto Alegre. E por fim, dou um destaque maior ao livro Santo Antônio da Palmeira, o livro mais importante de Mozart, aonde eu dou uma ênfase no capítulo onde ele relata a Revolução de 23, que foi um momento vivido por ele, que ele nos conta que de um lado estavam os maragatos, liderados por Leonel Rocha, um caudilho a pé, que eram reconhecidos por trajar o lenço vermelho. E por que um caudilho a pé? Naquela época era um chamado caudilho a pé que não tinha posses de terra e direitos militares, e eram reconhecidos por usar o lenço vermelho. E de outro lado, os chimangos, liderados por Valdomiro Dutra, um coronel muito rude e severo, que a todos temiam, e que eram reconhecidos por trajar o lenço branco, e que também eram a favor do governo de Borges de Medeiros. Mozart nos conta, então, que nessa revolução, os maragatos que lutavam a favor dos nossos direitos
saíram vencidos, mas eles ganharam na questão da política, pois Borges de Medeiros fora proibido de se reeleger novamente. Mozart foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Ele foi admirado pelos demais escritores palmeirenses e também regionalistas. Mas no dia 11 de dezembro de 2006, Palmeira das Missões e o Rio Grande do Sul perdeu o ícone da literatura regionalista, nos deixando os principais valores missioneiros através das suas obras. Ele foi o criador da nossa Menina dos Olhos, que hoje é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o carijó da canção gaúcha, que em seu sentido mais profundo se traduz como a concretização de um novo diálogo entre o campo e a cidade, que o galpão, antes rude abrigo de servidores rurais, assumiu a condição de um espaço humanizado, agregando todas as classes no ritual fraterno do chimarrão e na fusão afetiva de tertúlias e fandangos. A força da literatura, na pessoa de Mozart, me levou a tudo isto e muito mais, retratando um pedaço da nossa cultura missioneira. As obras que ele fez, o festival que ele idealizou, as pessoas que através da literatura ele ajudou. E enaltecendo esse trabalho, mergulhei num passado e senti como se tivesse vivido a sua época. E como ele mesmo dizia, povo sem memória é povo sem referência. Povo sem cultura é povo sem raiz. Por isso lhe falta essência que lhe permite que seja reverenciado, valorizado e até mesmo respeitado. Convido vocês que de 29 de maio a 1º de junho nos visitem na 29ª edição do Carijó da Canção Gaúcha, em Palmeira das Missões, pois tenho a certeza que vocês vão lembrar desse momento para sempre, pois os segredos de quem escreve está nas simples palavras que vêm do coração. Fico à disposição para alguma pergunta e espero que tenham gostado da minha apresentação. Muito obrigada. De onde veio a ideia de trabalhar isso? Esse autor, porque ele, digamos, é o ícone da literatura regionalista de Palmeira das Missões, porque Palmeira, a nossa região, que é a 17ª, todas as cidades se desmembraram de Palmeira. E o Mozart, ele foi o mentor do Carijó da Canção Gaúcha. Tem um centro cultural que leva o seu nome. Ele é muito reverenciado e homenageado em nossa cidade. Ele é homenageado do nosso Carijó. Todos os anos a gente reverencia ele. E se pararmos para ver, ele é o único escritor que relata a vida, a história real de Palmeira, desde os primeiros tempos. Porque ele nos conta desde o tempo dos jesuítas. Ele relata a vida dele e relata o amor pelo meio ambiente, porque ele era ecologista. Como vocês podem ver essa foto, ele queria ser enterrado sobre a sombra do pinheiro de 300 anos, que fica no sítio Dona Elisa, aonde ele viveu, que era chamada, a Dona Elisa era sua avó. Então eu fui lá, conheci, e é muito importante, porque às vezes a gente só dá valor quando a gente tem que fazer uma coisa. E para mim me marcou isso, porque, que nem eu falei da Revolução de 23, porque além de marcar o nosso estado, marcou a minha cidade, marcou o povo palmeirense. E através dessa mostra folclórica, eu pude trazer para Palmeira o que por muito tempo estava esquecido, que é esse escritor maravilhoso que muito engrandeceu a nossa cultura palmeirense e também, por que não, a cultura rio-grandense. Então, a pesquisa foi direcionada para Ciranda. Ele andava esquecido? Ele, sim, estava esquecido em Palmeiras, assim, apesar dele ter toda a sua... o centro cultural em nome dele, mas ninguém quis fazer uma pesquisa aprofundada dele, sabe? Então eu, por iniciativa própria, como o Carijó, que é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, que há mais de 29 anos existe e que é um legado dele. Então isso me chamou mais a atenção, uma história que é de Palmeira, né? Uma história que fez parte não somente da minha cidade, mas sim de todas as cidades da 17ª. Especificamente do Carijó, tem algum prêmio do Carijó? Tem o prêmio do troféu, tem o troféu Mozart Pereira Soares, que, se eu não me engano, é o troféu da melhor música do tema de Palmeira. Isso. Você já conhecia as obras dele? As obras dele, sim.
Já conhecia. Porque na Ciranda, na 41ª que eu concorri, eu abordei também o livro Santo Antônio da Palmeira, onde ele relata a socialização da mulher. Né? Então, Santo Antônio da Palmeira, porque foi o primeiro nome do Palmeiras? sim. Fica a velhinha dele. E Santo Antônio da Palmeira também, porque o padroeiro da nossa igreja, né, é Santo Antônio. Os quais são muito devotos, tem a grande festa de Santo Antônio. Isso é isso. Obrigada, fico à disposição.